Bom dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a nossa aula, seguindo o nosso cronograma, vai falar sobre posições relativas entre duas retas, lá na página 24. Até então, a gente viu que retas, elas podem ser retas que estão num plano, onde elas são chamadas de retas coplanares, pertencem ao mesmo plano, ou que não estão no plano. E a gente viu também que essas retas elas têm determinações, elas são escritas por letras minúsculas, elas se estão no plano, o plano é determinado por letra grega, se tem pontos nela, são letras maiúsculas. A gente também viu que essas retas podem ser chamadas de segmentos de retas, podem existir segmentos de retas. E agora a gente vai falar, e antes, a gente falou sobre os ângulos. Quando a gente tem duas retas, a gente forma ângulos entre essas retas, certo? Esses ângulos têm várias medidas, ele tem zero, um ângulo agudo, um ângulo reto, obtuso, raso, volta completa e assim sucessivamente. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a junção disso. Primeiro, que a gente vai estar falando sobre as retas coplanares, todas elas que estão no mesmo plano. E depois, a gente vai falar sobre esses quatro conceitos que tem aqui: retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares e retas coincidentes. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e eu vou desenhá-las aqui na minha folha para completar, certo? Primeiro de tudo, retas paralelas. Se a gente pensa em retas paralelas, são duas retas distintas, diferentes uma da outra, em que elas não têm nenhum ponto em comum. Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar que aqui eu tenho duas retas, as canetas são duas retas. Se elas são coplanares, elas têm apenas duas definições entre elas. Ou elas não se encontram em nenhum ponto, ou elas se encontram em um determinado ponto. Não é possível duas retas se encontrarem em mais de um ponto. Essa reta não vai dobrar e se encontrar duas vezes. Ela vai poder, talvez, se encontrar todas as vezes. E a gente vai ver esse tipo de reta. Mas a nossa primeira ideia é ou elas não se encontram nunca, ou elas se encontram em um determinado ponto. As retas paralelas são essas retas que não se encontram nunca. E retas paralelas é muito comum no nosso dia a dia. Por exemplo, vocês estão vendo a folha, não estão? Se eu pego a reta desse lado e a reta desse lado, elas são retas paralelas. A mesma coisa acontece para cima e para baixo. Vocês estão assistindo isso no computador ou no celular? Se vocês pegam o lado do celular e imaginam que isso são retas que não se encontram nunca. Vou até botar o exemplo do meu celular aqui, ó. Se eu pego essas duas retas não vão se encontrar nunca. Assim ou assim. E essas retas vão ser chamadas de retas paralelas. Retas paralelas são retas que não têm nenhum ponto em comum. Então, vou desenhar essas retas paralelas para que a gente... Vou usar aqui o nosso esquadro. Esquadro é esse que a gente vai precisar para a próxima aula, onde a gente vai trabalhar um pouquinho com esses esquadros. E aqui fiz duas retas. Estão vendo que essas duas retas, elas não vão se encontrar nunca. Elas são retas infinitas, porque toda reta é infinita. Eu vou chamar ela de reta R e reta S. E essas duas retas, ao não se encontrarem nunca, elas não vão ter nenhum ponto em comum. Então, retas paralelas são retas que não têm nenhum ponto em comum. A notação disso é, ou eu digo que R é paralela a S, a reta R é paralela à reta S, ou eu posso representar assim, ó, R paralela a S. Isso é o símbolo de retas paralelas. Então, tem vários exemplos no nosso dia a dia, televisão. Quando a gente anda na rua, tem o asfalto e tem os meio-fio de cada lado. Elas são retas paralelas, não vão se encontrar nunca. Não importa para que lado que faça, elas vão continuar paralelamente, certo? Então, a gente viu que duas retas elas podem não se encontrar nunca, ou elas vão se encontrar em um determinado ponto. Elas se encontrarem em um determinado ponto vai levar o nome de reta concorrente. Duas retas que são concorrentes são retas que têm um ponto em comum. Então, ó,
tem uma, tem outra. Reta R e reta S. Tem um ponto em comum, vou até denotar esse ponto como ponto A. Duas retas sendo concorrentes significa que elas têm um ponto em comum. A própria palavra já vai ajudar a gente em algumas coisas. Quando a gente diz que uma coisa é concorrente à outra, significa que ela está disputando o mesmo ponto, a mesma localização, a mesma ideia. Quando eu digo que duas pessoas fazendo uma corrida, elas estão concorrendo ao primeiro lugar. Quer dizer, são duas coisas distintas que concorrem a um único ponto, ao primeiro lugar. Quando eu digo que Fórmula 1, eles estão concorrendo, eles são concorrentes, quer dizer que concorrem ao mesmo ponto. Mercados que têm concorrência, eles têm concorrência por quê? Porque eles concorrem ao mesmo público. Então, concorrentes são duas coisas distintas que têm o mesmo ponto, um ponto em comum. Se a gente olha nas paralelas, nenhum ponto em comum. Se a gente olha nas concorrentes, um ponto comum, um ponto somente, né? Agora, nas retas concorrentes, quando elas são concorrentes, essas duas retas, ao se encontrarem, elas dividem o nosso espaço em 4 ângulos, tá vendo? Nesse caso que eu fiz, eu tenho ângulos agudos e ângulos obtusos, certo? Porque eu tenho ângulos que são menores que 90 e ângulos que são maiores que 90. Vai ter um exemplo de retas perpendiculares que quando... Desculpa. Vai ter um exemplo de retas concorrentes, que elas vão ser retas concorrentes, mas no mesmo momento em que elas forem retas concorrentes, elas vão poder levar outro nome. Por quê? Quando duas retas forem concorrentes e o ângulo formado entre elas for um ângulo de 90 graus, eu vou chamar ela de retas perpendiculares, certo? Então, se for uma reta concorrente, presta atenção que só vai acontecer com retas concorrentes, se forem retas concorrentes, e essas retas concorrentes formarem ângulos de 90 graus, eu vou chamar que são retas perpendiculares. A reta R é perpendicular à reta S. Também muito comum no nosso dia a dia. Vou voltar aqui com o exemplo do meu celular. Ó. Antes, eu falei das retas paralelas, certo? Onde não tinha nenhum ponto em comum. Mas agora, se eu penso dessa forma, essas duas retas R e S, elas são retas concorrentes, porque elas têm um ponto de encontro. E o ângulo entre essas duas retas é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Se for um ângulo de 90 graus, eu digo que essas duas retas são retas perpendiculares. Retas perpendiculares só acontecem para concorrentes, então eu posso somente classificar sendo retas perpendiculares. Tudo bem? De boa? Então, a gente tem as concorrentes e dentro das concorrentes a gente tem as perpendiculares. Aqui vem uma relação importante, ó. Toda reta perpendicular vai ser concorrente, mas nem toda reta concorrente vai ser perpendicular, certo? Eu posso ter duas retas que concorrem a um determinado ponto e elas não serem perpendicular, como foi o exemplo de cima, certo? O nosso último conceito. A gente viu primeiro retas paralelas, que não tem nenhum ponto em comum, 0 pontos comuns. As retas concorrentes, que só tem um ponto em comum. E eu disse para vocês que não poderia existir duas retas que tenham 2 pontos em comum, porque senão isso vai formar uma curva, essa reta vai ter que passar por 2 pontos, e isso não vai acabar sendo uma reta, certo? Mas ela não pode ter 2 pontos em comum, mas ela pode ter todos os seus pontos comuns. Por exemplo, aqui eu digo, por exemplo, A e B. Se eu penso na reta A e B e na reta B e A, elas são a mesma reta.
Se é a mesma reta, significa que todos os pontos de A e B estão na reta B e A. Logo, ela vai ser chamada de reta coincidente. A própria palavra, de novo, vai nos ajudar. Uma coisa que é coincidente com a outra quer dizer que tem algo parecido. Olha que coincidência! A canetinha que eu uso é a mesma que vocês usam. Significa que a gente tem tudo relacionado. Duas retas que são coincidentes significam que elas têm todos os seus pontos em comum. Então a gente tem as paralelas, que não tem nenhum ponto em comum. A gente tem as concorrentes, que tem somente um ponto em comum. A gente tem as perpendiculares, que tem um ponto em comum, mas esses ângulos são 90 graus. E a gente tem as coincidentes, onde elas têm todos os pontos comuns. Essa é as posições relativas entre retas. Depois a gente vai falar entre pontos e retas, entre retas e planos. Por enquanto, a gente está falando só sobre as posições relativas entre retas coplanares. Retas coplanares, que são aquelas que estão no mesmo plano. Certo? A nossa aula de hoje encerra aqui. Eu não quis estender muito a nossa aula de hoje, porque eu quero que vocês estudem para a prova. Vocês têm exercícios para realizar, página 25 e 26, mas não precisa ser para a segunda, pode ser para a quarta-feira, pois eu quero que vocês podem tirar um tempo aí para vocês estudarem para a prova. Olhem lá no Unimestre o conteúdo da prova e tirem todas, consigam estudar, tirem tempo para estudar. Esse exercício pode ser para quarta-feira. Como sempre, deixo um beijo para vocês e tchau, tchau.